Convido os irmãos para abrirmos a palavra em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3, a palavra nos fala assim, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? É um texto muito precioso para nós poder olhar para ele e precisamos aplicar ele nas nossas vidas, no nosso viver diário. Porque aqui, irmãos, nós encontramos logo no início, a palavra dizendo assim, visto pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória, virtude e glória. Irmãos, então hoje nós podemos descansar na soberania do Senhor pela obra que Cristo realizou lá naquela cruz, porque foi naquela cruz que o Senhor mostrou todo o seu poder de pegar pecadores e transformá-los em santos. Que preciosidade isso, irmãos! Como nós precisamos nesse dia olhar para esse texto da palavra do Senhor e saber que já foi nos doado, já está pronta, a nossa salvação está pronta. Muitas vezes a gente tem patinado nessa vida, irmãos, porque nós não temos tomado posse da palavra do Senhor, porque o Senhor já nos fez. Irmãos, o Senhor já nos atraiu naquela cruz. O Senhor já levou cada um de nós à morte. E a palavra de Deus nos garante, dizendo assim, sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 6, né? Verso 6. Então nós precisamos saber, e a palavra do Senhor nos fala mais uma vez, ó, já foi doado para vocês. Por que foi doado para nós, irmão? Porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor foi lá na lama e nos tirou da lama. E se revelou a nós e nos mostrou o seu grande amor. Então nós temos só que tomar posse dessa verdade do Senhor e andar e conhecer esse Senhor. Sabe, essa caminhada que nós temos aqui, depois que nós cremos no Senhor,
só tem um objetivo, é nós conhecer o Senhor e Ele nos conhecer mais e mais, né? Então, que preciosidade essa caminhada que nós vamos ter. Então, irmãos, esse primeiro texto aqui, ele chama a nossa atenção. Mas o segundo, no verso 4, também nos dá uma dica muito preciosa, falando assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja só, irmão, nós temos a oportunidade de sermos participantes da natureza divina. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Lá em João 14, verso 23, o Senhor Jesus mesmo falando aos seus discípulos, ele diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Sabe, então, que preciosidade isso para nós poder ver quão precioso o Senhor tem trazido a sua palavra para nós, né? Quão precioso o Senhor tem trazido a palavra dele para nós. Então, nós precisamos simplesmente tomar posse da promessa que Deus fez a cada um de nós. O Senhor Jesus também lá em João, capítulo 17, naquela oração sacerdotal, ele diz assim, orando ao Pai, ele diz assim, Pai, não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em Ti, através da Tua palavra. Sabe? Então o Senhor orou por nós. Mais uma promessa que o Senhor traz para nós, que foi ouvida a oração do nosso Senhor, porque nós estamos aqui hoje. Então, irmãos, precisamos olhar para esses textos e ver a promessa foi feita para nós. Tudo está pronto, basta nós tomarmos posse dessa verdade que o Senhor tem trazido para nós. Porque muitas vezes nós estamos andando, patinando, olhando para as nossas dificuldades, mas nós só vamos vencer as dificuldades olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Virem a página aqui, voltando para trás, 1 Pedro capítulo 5, olha o que diz a palavra a partir do verso 6. Fala assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele quem tem cuidado de vós. Agora, qual é a nossa posição para nós tomar posse dessas promessas do Senhor? É nos humilhar na presença do Senhor. E para nós nos humilhar, o que é humilhação na presença do Senhor? É reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Saber que em nós não há força nenhuma, toda a força está no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus, nosso Senhor. E aí, quando nós nos humilhamos diante dele, nós vamos poder lançar para ele toda a nossa ansiedade. E olha que não é pouco. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece. Nós vamos ler o texto depois que o Senhor falando, lá em Mateus capítulo 6, né? Ele falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem quanto ao vestuário, nem quanto àquilo que vocês vão se alimentar, comer. Porque a vida é muito mais do que o alimento, né? Então o Senhor traz o conforto ao nosso coração, para que nós possamos depositar toda a nossa confiança nele, né? O nosso caminhar precisa ser um caminhar olhando para o Senhor, né? Mas então esse 7 que fala lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, não é alguma ansiedade. E olha que nós somos ansiosos por natureza, mas o Senhor diz, lance para mim.
Essa ansiedade pode voltar? Lança de novo. Até que o Senhor vai segurar essa nossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de nós, é Ele quem cuida de cada um de nós. E aí nós temos um inimigo aqui, o verso 8 vai falar assim: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Né? Procurando alguém para devorar. Por quê? Se nós não lançarmos as nossas ansiedades para o Senhor, o nosso inimigo nos alcançará. Então nós temos que urgente lançar para o Senhor. E aí o 9 vai dizer: resistir-lhe firme na fé. Né? Resistir firme na fé. Certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, qual é a nossa fé, irmãos? Qual é a nossa fé? A nossa fé é: estou crucificado com Cristo. E saber que não é eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é essa. Nós só vamos resistir o nosso inimigo, e a palavra fala para nós não atacar, mas resistir. Resistir é tomar uma posição de um crucificado. Se você quiser se acertar, você vai se acertar com o meu Senhor, porque eu estou crucificado e a vida que vivo agora é no Senhor. Então, é assim que nós resistimos ao nosso adversário. E quando vem as tribulações, quando vem a ansiedade para nós, como que nós fazemos? O verso 7 diz: lançando. O verso 7 falou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então nós temos todos os argumentos, nós temos todo o poder de Deus para poder entrar nessa promessa maravilhosa da vida eterna que Cristo já conquistou para nós. Irmãos, se você creu, se você é uma nova criatura, a vida eterna em Cristo, a vida eterna já começou para você. Nós estamos só dando um tempo aqui nessa terra com um único objetivo: testemunho e o caráter de Cristo sendo formado em nós. Esse tempo que nós estamos aqui está acontecendo essas duas coisas: o caráter de Cristo. Por isso que ele fala aqui: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí o 9 diz: resistir-lhe firme na fé. Né? E aí o texto diz: certo de que sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o Senhor Jesus foi muito claro quando ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. Então, se você está passando por alguma dificuldade, irmão, não é privilégio seu. Em todos os filhos de Deus espalhados por esse mundo tem dificuldade, tem tribulação. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Os irmãos já perceberam que quando a situação para nós está tudo bem, a nossa saúde está bem, a nossa família está bem, as nossas finanças estão ótimas. Os irmãos perceberam que nós cruzamos braços e parece que damos uma acalmada no coração. E o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós descansamos nessa situação, né? Acontecia assim com o povo de Israel, depois que eles entraram na terra de Canaã. Então eles iam ao Senhor, o Senhor os abençoava, financeiramente eles eram prósperos, as famílias prósperas, saúde, bem. Então eles começavam a adorar ídolos. Eles começavam a se prostituir com ídolos. Então o Senhor levantava uma nação para subjugar Israel. Então quando eles estavam no desespero, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor estava ali pronto para acudir eles, salvava eles, livrava eles, e eles voltavam na mesma situação. Acalmou,
a tranquilidade, então a situação começa a ficar muito tranquilo, a gente descansa e o Senhor conhece nós, e Ele não quer isso. Ele não vai perder nenhum de nós, mas Ele vai conduzir nós para a glória dele. Então é através das tribulações, irmãos, que o caráter de Cristo vai ser formado em nós. A partir do momento que nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos quem Ele é, as dificuldades virão e nós estaremos sendo vitoriosos porque estamos olhando somente para o Senhor, né? Então olhem novamente para o texto que nós iniciamos em 2 Pedro. Todas as promessas de Deus, de nós sermos transformados, ser coparticipante da natureza divina. E nessa natureza divina Ele vai livrando nós das corrupções, das paixões que há no mundo, né? Porque nós, quando cremos no Senhor, nós estamos tão misturados com esse mundo e amamos tanto esse mundo, no caminhar com o Senhor Ele vai limpando nós. É por isso que nós precisamos perseverar em Cristo, né? Por isso que o verso 5 vai dizer assim: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, né? Então nós precisamos, a diligência aqui fala de atentar para uma situação que vai acontecer. Então nós reunindo toda a nossa atenção e com essa atenção nós associar a fé. Buscar o Senhor com todo o nosso empenho. E a fé que nós temos na obra de Cristo, e aí nós temos essa virtude, né? Fala dessa fé operante em nós. E com a virtude vai vir o conhecimento. Sabe? O conhecimento de nós nos aprofundar no Senhor, de nós saber quem é o Senhor, porque Ele fez a promessa. E aí nós precisamos trilhar essa promessa que Ele fez para nós. E quando nós trilhamos essa promessa do Senhor, nós vamos encontrar tanto amor do Senhor. Nós vamos encontrar no caminho as dificuldades que nós enfrentamos, mas nós vamos conhecer quem é esse Senhor que chamou cada um de nós. Então, irmãos, quão precioso é nós poder ver. E aí é uma série de situação. No verso 6 vai falar assim: com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, né? E aqui então nós precisamos conhecer quem é o Senhor, conhecer as promessas do Senhor. Para quê, irmão? Para que conhecer as promessas do Senhor? Para nós ter domínio próprio. E domínio próprio é um atributo do Espírito, do fruto do Espírito que fala lá em Gálatas. E nós precisamos urgentemente, porque, irmãos, o mundo hoje corre atrás de facilidades. Facilidade. Então, aparece um homem falando de Deus, fazendo cura, o povo vai. Por quê? Falta de conhecimento. Aí outro aparece falando de prosperidade, o povo volta para ele. Por quê? O povo não tem domínio próprio. Agora, quando nós temos domínio próprio, nós temos a vida de Cristo. E a vida de Cristo, para mim, é suficiente. Eu não preciso buscar cura, porque eu sei que Cristo que vive em mim, se eu precisar de cura, Ele é a minha cura. Eu não preciso buscar prosperidade, porque o Senhor é a minha prosperidade. E aí a gente pode perceber, mas vou dizer, o mundo necessita dinheiro. O nosso Senhor Jesus Cristo, que vive dentro de nós, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele pode nos suprir, como Ele pode tirar. Então, se nós termos Cristo e sermos plenos nele, não vai faltar nada para nós. Então nós vamos poder ter uma vida que glorifique o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero dar
um pulo aqui com os irmãos para o verso 11. Temos esses outros versos muito preciosos também, irmãos, que aconselho os irmãos meditarem neles também, mas esse verso 11 eu quero chamar a atenção nossa, que nos fala assim: pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É com essa diligência, é com esse domínio próprio que Ele vai conduzir nós, através do momento em que nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor. E nessa caminhada do conhecimento do Senhor, o Senhor vai dando parâmetro para nós. O Senhor vai, pelo Espírito, vai conduzindo cada um de nós na direção que Ele quer. Olha, irmãos, vamos lá para Mateus capítulo 6, o verso 25 em diante. Nos fala assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então aqui, esse texto fala muito aos nossos corações, né? Não andemos ansiosos. E nós vimos lá, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E as ansiedades que nós temos hoje é justamente por esses dois aspectos, irmãos, da nossa vida: o comer e o vestir. Né? Nós andamos nesse mundo tem trazido muitas atrações para nós de alimentos, tanto alimento físico como alimentos para a nossa alma, né? Conhecimento desse mundo, tantas coisas desse mundo que vão fazer com que nós começamos a desviar do Senhor e olhar para as coisas desse mundo. Então o Senhor chama a atenção: ó, não andem ansiosos por essas coisas. Mas, Valdecir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de comer, nós precisamos de nos vestir, né? Mas o Senhor vai dar o parâmetro para nós aqui, no verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Ele que acrescenta, irmãos. Muitas vezes nós sofremos para buscar coisas para nós, mas quando nós buscamos somente o Senhor, Ele acrescenta segundo a vontade dEle, né? Então Ele dá um exemplo aqui muito prático, irmãos, sobre a comida, sobre aquilo que nós buscamos de alimentação. No verso 26, Ele diz: observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uma pergunta que o Senhor faz para nós: qual de vocês, qual é essa angústia que nós passamos, que muitas vezes demora meses e anos, e ela fica ali, nós ficamos patinando, e nós meditamos naquilo e ficamos parados, perdemos amigos, perdemos família muitas vezes, por causa de ansiedade, e nós não conseguimos sair dessa situação. Olha que mundo ansioso que nós temos, irmãos. Nós nunca na humanidade teve um tempo de tanta ansiedade como nós estamos vendo nesses últimos tempos. Por quê? Porque o mundo está buscando coisas para si mesmo. E o Senhor está dando o remédio aqui. Muitas vezes nós estamos indo no médico e precisamos ir. Quando há necessidade, temos que buscar ajuda profissional.
Mas, irmão, o Senhor está dando o caminho aqui. Ele diz, não andem ansiosos. Lancem para mim toda essa ansiedade que vocês estão. Lance para mim, porque eu sou o único que pode ajudar vocês. Que precioso, irmãos, nós poder ver esse precioso texto que o Senhor compara aqui. Vocês observem. E o Senhor traz coisas tão simples. Observe os pássaros. Observe, vocês valem muito mais do que esses pássaros. Então não fiquem angustiados, não fiquem ansiosos por aquilo que vocês vão comer, né? Nós conseguimos fazer a feira do mês, nós já estamos preocupados com o outro mês. Quando que o Senhor disse assim, lá na oração do Pai Nosso, Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, buscai hoje. Não amanhã. Mas nós já queremos. Isso torna-se uma ansiedade muito grande. Nós precisamos aprender que nós somos filhos do Rei. E a palavra de Deus diz assim, e o que o Senhor quer tratar conosco é dar um contentamento no nosso coração. Essa é a grande preciosidade, palavra do Senhor, que Ele quer nos dar contentamento. E diz assim, tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes. Se é muito, se nós não tiver contentamento do Senhor, nós vamos buscar mais. Nós nunca vamos ter um limite. Quem é o nosso limite? É Cristo. Cristo precisa ser o nosso limite. Nós tendo Ele, nós temos tudo, né? E aí ele segue dizendo assim, e por que andais ansioso, o verso 28, e por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé, portanto não inquietei dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui, a grande dificuldade, irmãos, é que o Senhor sabe e vai nos dar aquilo que Ele tem. Agora, a grande dificuldade é que nós não estamos contentes com aquilo que o Senhor está nos dando. Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos acrescentar mais coisas e isso traz ansiedade para nós. Nós precisamos parar um pouco na nossa vida, irmãos, e clamar, e ir aos pés do Senhor e pedir, Senhor, ordena a minha vida. Porque grande parte de nós, todos nós, andamos desordenados diante de Deus. Como nós precisamos que o Espírito Santo trilhe o caminho e nos dê contentamento nele, só nele. Sabe, só nele, porque daí ele vai acrescentar. E aquilo que ele acrescentar para nós vai ser uma bênção. Sabe, porque o Senhor não está preocupado com esse mundo, ele está preocupado com os filhos dele, que ele está preparando. O Senhor está preparando os seus filhos, formando o caráter de Cristo nos seus filhos, porque o mundo está preparando os seus. O diabo está preparando a plataforma do anticristo e o anticristo está cada dia mais... Mas sabe o que está acontecendo conosco, com muitos de nós? Quem é o anticristo? Preocupado com o anticristo e nós não estamos preocupados com o Cristo em nós. Nós precisamos parar um pouco de olhar para o anticristo e olhar para Cristo.
Porque se Ele nos preparar, o dia que a plataforma, que o anticristo se manifestar, irmão, nós vamos poder recusar. Agora, se nós estiver ansiosos, se nós estiver olhando para as coisas desse mundo, se nós não estiver contente com aquilo que o Senhor tem dado para nós, irmão, nós vamos abandonar o Senhor na primeira, não vai ser nem na primeira, não vai ser nem na segunda investida, vai ser na primeira investida. Sabe, vai ser na primeira investida. Sabe, quando as autoridades chegar para você assim, você crê nesse Senhor, você tem que negar Ele. Porque senão amanhã os teus bens, as tuas propriedades, com um toque, a gente vai tirar tudo de você. E aí, irmãos, se o nosso contentamento não é Cristo, nós vamos negar o Senhor. Então o Senhor está preparando nós, falando assim, olhe, não ande ansioso por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão vestir, né? Olha o consumismo que está nesse mundo hoje, meus irmãos. Né? A gente se veste e a gente não quer saber de repetir vestuário. E no vestuário aqui a gente pode incluir tudo, a nossa casa, nosso carro, os nossos bens. A gente quer morar, e isso é algo aceitável, que nós queremos dar uma casa boa para a nossa família. Mas, irmãos, precisa ser uma casa dentro dos propósitos que nós possamos pagar. Tem gente se endividando para comprar uma casa boa para sua família. Eu estou fazendo o melhor para minha família, mas em compensação está se afundando em dívidas, trazendo ansiedade para a própria vida e correndo atrás do Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Sabe, irmão? Então nós precisamos aprender a ter o nosso parâmetro precisa ser Cristo, sabe? O nosso viver precisa ser dependente de Cristo. Se eu posso ter um carro bom, então eu vou poder ter um carro bom. Porque o Senhor, mas agora eu não posso fazer algo fora do propósito do Senhor que vai trazer dificuldades para mim, né? Então os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios procuram viver uma vida aparentemente tranquila, mas olha lá no fundo, irmãos. Olha no fundo. Falcatrua, entrando em situações difíceis, e nós precisamos, nós cristãos, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, nós precisamos ter parâmetros na nossa vida. E o nosso parâmetro é Cristo Jesus. Por isso que a palavra do Senhor chama buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Não é por isso que ele fala aqui, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas como, irmão? Como nós queremos? Não, como o Senhor quer. Como o Senhor quer. E não segundo aquilo que nós podemos até ter vontade, podemos até ter desejo, mas nós temos que pegar a nossa vontade e colocar dentro da vontade do Senhor. E esperar o contentamento. Mas muitas vezes a gente já vai lá e faz um negócio. Aí, Senhor, se for da tua vontade, Senhor, abre as portas para que o gerente lá assine o contrato que eu estou fazendo com ele. Eu já fui lá e já fiz. Depois é que eu vou para o Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender que o Senhor é a nossa vida. O Senhor tem dado limites para nós, para que nós possamos permanecer olhando para Ele. E eu quero chamar a atenção nossa, irmãos, sobre essa questão de ansiedade, porque a ansiedade leva nós a ter um coração naquilo que nós estamos sendo ansiosos, né? E eu quero chamar um texto lá no Velho Testamento, em Números,
Números capítulo 32. O que está acontecendo aqui em Números capítulo 32, irmãos? O povo de Israel chega às margens do Jordão, pronto para passar o Jordão. E o Senhor, quando fez a promessa a Abraão lá atrás, ele entrou em Canaã. Abraão entrou em Canaã, peregrinou pela terra de Canaã. E o Senhor, então, Abraão, Jacó, Isaac, todos eles andaram pela terra que o Senhor prometeu que daria para eles. Então o Senhor faz com que, através de José, Israel descesse para o Egito e ali se tornar, eles ficaram 420 anos ali no Egito, ficaram um tempo como convidados, porque José era um o governador do Egito, era bem conhecido, então eles ficaram convidados, mas logo após levantou-se outro rei no Egito, que não conhecia José. E aí começou a ver que aquele povo era muito próspero, então colocou jugo sobre eles, escravidão. E eles ficaram 420 anos escravos ali. O Senhor então fez a promessa. Deixou eles 400 anos para que eles pudessem ser um povo forte, né? E aí tira eles de lá. Prometeu, eu vou tirar vocês e vou levar para Canaã. Canaã. Vocês devem passar o Jordão e entrar em Canaã. Então esse povo peregrina durante 40 anos. E quando eles chegam aqui, já estão nas margens. Logo em seguida, eles vão atravessar o Jordão, mas tem duas tribos. Duas tribos aqui que eles lutaram contra os povos que estavam antes do Jordão, e o Senhor entregou na mão deles, e eles eram produtores de gado, eles tinham muito gado. Então eles olharam para aquela terra, uma terra boa, e eles falaram para Moisés: Moisés, deixa nós, não permita que nós passamos o Jordão, deixa nós aqui desse lado de cá. Irmãos, isso deve falar muito forte ao nosso coração. Vamos ler do verso 1 ao verso 7, para nós vermos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazem e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eliezer e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazem, Ninra, Esbom, Eliale, Seba, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão nossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Amém? Então aqui nós temos um relato, depois se os irmãos tiverem curiosidade, leiam o restante. Mas o que chama a atenção aqui é que eles olharam a situação que eles estavam. Eles iriam ficar muito tranquilos naquela terra, onde era terra para o gado deles. Então eles pegam e fazem essa proposta. Então Moisés diz: mas como que pode?
Aí ele se propõe, não, nós vamos passar o Jordão, o nosso exército, os nossos homens vão passar o Jordão, nós vamos guerrear, nós vamos até que todo Israel esteja na sua terra, nós vamos para lá, vamos lutar e depois nós voltaremos. Deixa nós edificarmos aqui cidades, fazer currais para o nosso gado, e as nossas crianças e as nossas mulheres ficarão aqui, e nós iremos. Mas agora eu pergunto para cada um de nós, irmãos, o Senhor tinha dado Canaã para eles pudessem passar o Jordão e tomar posse da terra, porque Canaã significa as insondáveis riquezas de Cristo. Para nós hoje é isso. Canaã era uma terra literal para eles, mas para nós hoje é Cristo. É as belezas de Cristo, é a vida de Cristo em nós. E muitos de nós, se nós não atentarmos para que o Senhor realmente trabalhe em nós, nós vamos ficar olhando mais para esse mundo do que Cristo. Nós não vamos tomar posse da promessa que o Senhor deu, que o Senhor fez a cada um de nós, que é viver a vida de Cristo. Lembre-se, irmãos, nós lemos o texto que Ele nos deu todas as condições de nós termos a natureza divina em nós. O Senhor nos deu todas as condições de termos a natureza divina em nós. Para quê? Para nós não olhar para esse mundo, para nós não desejar as coisas desse mundo. Mas aqui nós vimos um sério exemplo. Deixa-nos aqui. Aqui é um lugar muito bom. E tem muitos cristãos tão tranquilos nesse mundo, irmãos. Tão tranquilos com as coisas desse mundo. Está tão tranquilo, aqui eu estou tão... Se eu começar a ir muito no culto, se eu buscar muito o Senhor vai começar a trabalhar em mim, eu vou ter que começar a andar, eu vou ter que visitar irmãos, e eu vou ter que tomar minha posição diante da igreja, daquilo que o Senhor tem dado para mim. Ah, mas eu não quero isso, eu quero cruzar os braços, eu quero ficar aqui. Tem muitos cristãos acima, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero. Ordena a minha vida, trabalha na minha vida, ordena a minha família, ganha o meu coração, ganha o coração da minha família, Senhor. Mas eles, e olha o verso 26, diz assim: nossas crianças, nossas mulheres, nosso rebanho e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Então, veja só, as nossas crianças, as nossas mulheres, o nosso gado ficará tudo aqui. Só os homens que vão guerrear e depois voltarão. Agora eu te pergunto, esses homens que passaram o Jordão guerreando, aonde estava o coração deles? Onde estava o desejo deles? Aqui, lá junto com a sua esposa, junto com seus filhos e junto com o seu gado. Eles estavam lá, mas o coração deles estava ali. E aí o Senhor diz assim: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Né? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí, irmãos, olhando um texto desse, olhando para as nossas vidas, como que nós vamos meditar nessas verdades? Só tem uma condição, irmãos, é saber que nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque muitos de nós estamos olhando para esse mundo. Muitos de nós, o nosso tesouro não é o Senhor, é as coisas desse mundo, é os desejos desse mundo. E com esses desejos, irmão, nós não vamos herdar o reino de Deus. Não vamos. Nós vamos ter que abandonar esses desejos nossos. Como o Senhor disse, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Senhor é somente quando nós tiver consciência de que nós somos crucificados.
Então, irmãos, isso é um texto que chama a nossa atenção, para que nós realmente possamos perceber aonde está os nossos desejos, aonde está a nossa firmeza no Senhor. É Ele ou é as coisas do mundo? Ou é aquilo que nós, ou o Senhor ainda não, nós não permitimos o Senhor mover no nosso coração aquelas verdades, aqueles desejos que nós temos secreto no nosso coração, né? Nós entregamos algumas coisas quando nós falamos assim, eu estou crucificado com Cristo, né? Sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado, a gente vive, não, confessando que somos crucificados, mas amando mas o nosso coração está ainda em coisas. Por isso que o Senhor chama atenção lá, ó, não andeis ansiosos por aquilo que vocês vão comer, por aquilo que vocês vão vestir. Vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí Ele vai acrescentar, Ele vai dar contentamento para todas as coisas que nós precisamos para viver nesse mundo. Sabe? Então, como nós precisamos nesse tempo, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, como nós precisamos do socorro do Senhor, da ajuda do Senhor. Sabe, porque senão nós não vamos ter uma vida adequada na presença do Senhor, né? E vamos acabar olhando mais para essa situação que nós enfrentamos o dia todo e a ansiedade vai chegar, e a angústia vai chegar, e nós não vamos conseguir avançar 1 centímetro em direção ao Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, irmãos, para que Ele, na sua infinita graça, bondade, venha a nós. E o Senhor faz um outro convite maravilhoso se nós andamos nessa situação de ansiedade, né? Que está lá em Mateus, novamente. Olhando esse texto de Mateus capítulo 11, um texto já tão conhecido nosso, irmão, mas nesse momento vai trazer muita clareza para nós, dentro daquilo que o Senhor quer estar trabalhando no nosso coração nessa noite. Mateus 11, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, olha que convite. Venham para mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que tentam acertar e não conseguem, vocês que buscam um lugar de conforto para o coração de vocês, vocês que andam de um lado para outro, buscando um lugar de paz, querendo um lugar de paz, vocês que buscam, achando que no local aqui ou no outro local ali eu vou encontrar a paz que eu necessito. A paz que nós necessitamos só tem em Cristo Jesus. E nós só vamos encontrar aqui, irmãos, na palavra dele. Na palavra dele. Não é num congregar que nós vamos encontrar o contentamento, irmãos. O Senhor, pela sua misericórdia, Ele deixa nós congregar. Para quê? Para que nós possamos juntos, porque nós somos um corpo, então Ele deixa nós para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para nós poder experimentar um pouco daquilo que eternamente nós vamos experimentar, que é a comunhão uns com os outros e com o Pai e com o Filho. Sabe, então, ele permite isso, mas nós vamos encontrar paz somente em Cristo Jesus. Nós vamos encontrar alívio somente em Cristo Jesus. Não pense, você ou eu, que vamos em algum lugar, nós vamos, no reunir, nós vamos estar tranquilo ali. Não, nós só vamos estar tranquilo se nós realmente estiver em Cristo. E é na sua palavra que Ele vai nos dar esse contentamento, né? Então, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham para mim,
E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ô, irmão, que texto precioso. Nós precisamos, a gente já tem esse texto decorado na nossa mente, na nossa cabeça, mas muitas vezes nós falamos ele como um jargão. Ele precisa ser uma realidade para nós. Sabe o que significa esse tomar sobre vós o meu jugo? É caminhar com Cristo, é caminhar com Ele, né? É estar junto com Ele. Sabe aquela canga onde ele bota 2 bois para puxar a carroça, né? Esse jugo é isso, é isso. Só que um pescoço que está aqui é do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele faz o convite para cada um de nós, no outro lado, nós colocar. Mas não vamos colocar coletivamente. Ele chama individualmente. Cada um de nós. Se coloque aqui do meu lado, porque eu vou te ensinar. Porque o jugo também ele serve para amansar o boi. Bota um boi manso com um boi brabo. Aquele boi manso, ele vai tranquilo, e o boi bravo vai se esperneando, mas ele vai até que ele se machuca, mas lá no final, ele vai amansar, porque ele vai recebendo toda a mansidão desse outro. E é assim conosco. Nós vamos, quando nós colocamos o jugo debaixo do nosso Senhor, nós vamos se machucar, irmãos. Nós vamos se machucar porque nós vamos espernear. Nós vamos buscar coisa, nós vamos querer ir para a direita e ele está indo certo. Ele não vai ir para a direita, nós é que queremos ir. Quem se machuca somos nós. Mas nessa caminhada, se nós não desistir, a mansidão dele vai ser transmitida para o nosso coração. Sabe? Porque ele é manso de coração. E essa mansidão ele quer transmitir para nós. Sabe? Esse descanso de alma que nós tanto precisamos. Irmãos, o Senhor, ele muitas vezes ele não quer fazer com que nós aparentemente tenhamos paz. Ele quer dar paz no nosso coração. Ele quer dar paz no nosso coração. Aquele o Salmo 91 é tão precioso, falando: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. E aí diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Olha que preciosidade. Descansa. Então ali é o que o Senhor quer fazer conosco, para nós descansar, né? E aí a gente acha assim: não, então Senhor, eu estou diante do Senhor, nada vai me acontecer. Não, irmãos. E Ele vai me cobrir com o verso 3, Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-lhe-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo. E aí começa uma situação aqui: não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, esse salmista está num caos, mas o coração dele está onde? Descansado à sombra do Onipotente. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco aqui. Ele quer nos dar descanso para a nossa alma. Ô irmão, uma alma cansada, uma alma angustiada, é terrível, né? A ansiedade que vem. Então o Senhor quer nos livrar disso. Porque Ele diz assim, no verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque é Ele quem vai fazer, irmãos. É Ele quem vai fazer. Tá? Lá em João 15, ele diz assim, que Ele é a videira verdadeira, né?
e que todo ramo que estando nele não der fruto, ele vai cortar, e aquele que dá fruto, ele vai limpar para que produza mais fruto ainda. Mas quando ele chega no verso 5, ele diz, porque sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Irmãos, essa é uma verdade tão clara na palavra do Senhor. E olhando para a palavra que o Senhor nos trouxe hoje, Ele nos deu todas as condições pelas quais nós podemos herdar a natureza divina. A natureza divina. Basta nós tomarmos posse, porque tudo já está pronto. Tudo já está pronto, né? Só para nós, mais um texto, irmão, nós temos um tempinho ainda para nós ver onde é o nosso lugar. Efésios capítulo 2. Olha o que o Senhor fala aqui para cada um de nós, dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Verso 4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós fomos salvos pela graça. E agora olha o 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa posição é essa, irmãos. Nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Agora o Senhor quer que quando o nosso tesouro é o Senhor, o nosso coração estará nele. E aí a consciência de que nós vamos ter é que nós estamos nas regiões celestiais. Pode cair o mundo, pode virar de perna para o ar, a política pode virar de qualquer jeito, não tem problema, porque a minha segurança é o meu Senhor. E o anelo do meu coração é que Ele volte para tirar a igreja desse caos que está nesse mundo. Sabe? Então o nosso tesouro, aonde está o nosso tesouro? Pode ter certeza, irmãos, o nosso coração vai estar ali. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a louvar esse Senhor maravilhoso que tem se revelado a cada um de nós, pela sua graça e pela sua bondade.